atividades. A gente costuma dizer o seguinte: quando nós estamos numa casa espírita, quando nós estamos num ambiente espírita, é normal, comum e assertivo que as observações que façamos as tenhamos à luz da doutrina espírita, por uma questão de coerência. Então eu, Marcelo Shoa, não acho nada, já está achado, já está na codificação, nas obras subsidiárias, e o que a gente fez, diferente talvez de muitos de vocês, tenha sido ler com alguma brevidade, ler com alguma antecedência, montar uma linha de raciocínio para expor essa linha de raciocínio aqui. Então, hoje estou eu aqui, amanhã estão vocês. É um processo de permuta, é um processo de troca. Eu estou dizendo isso porque a posição em que nos encontramos não estabelece nenhum tipo de privilégio, nem nenhum tipo de colocação de superioridade. Estamos todos dentro de um mesmo contexto. A Rose abordou para nós, e a gente vai estabelecer algum aprofundamento no que diz respeito às questões 100 a 113, onde Kardec estabelece 10 grandes classes em 3 grandes ordens. E lendo o material atentamente, eu não sei vocês, mas eu me classifiquei ali como um espírito de terceira ordem. Obrigado. Isto é, lá naquela condição de galhofeiro, de espírito zombeteiro, tá certo? E por aí vai. Por esse motivo, as observações que a gente vai produzir agora não são observações minhas, Marcelo Shoa, são observações contidas na codificação. Mas o primeiro ponto é dividir pedagógica e didaticamente as nossas observações. Para nós trabalharmos o conceito de família, nós primeiro precisamos entender o que é família à luz da doutrina espírita. E nós nos servimos de uma questão que estabelece uma introdução para essas reflexões. Perguntou assim o codificador na questão de número 204. Para quem não sabe ou não lembra, a obra, o Livro dos Espíritos, é uma obra dividida em 4 partes. Mas eu gosto de dizer que o Livro dos Espíritos é dividido em 7 partes. Por que isso? Porque além das 4 partes clássicas do livro, nós temos a introdução, que é uma espécie de síntese construída pelo próprio codificador. Nós temos o prólogo do próprio trabalho, como se estivéssemos assim num palco. A parte mais vestibular do palco é o proscênio do espetáculo. Então, quando um artista quer falar muito próximo do público, ele visita aquela parte posterior do palco, e aquela parte é chamada, então, tecnicamente, de proscênio. O proscênio do Livro dos Espíritos é a obra Prolegômenos, que traz ali a única figurinha do livro. É um livro grosso, de 1019 perguntas e respostas, não tem uma figura. Para quem gosta de ler gibi, né, que tem sono na hora que lê, tem gente que desdobra, né, lê mais facilmente, a pessoa vai concordando com tudo, mas e aí quando você questiona, ela diz assim: não, é que no mundo espiritual, isto é, na erraticidade, eu leio melhor, eu leio mais fácil, inclusive assistir palestra. Tem gente que assiste palestra melhor desdobrado. Na hora depois do almoço, então, vai ser uma maravilha, vai estar todo mundo desdobrado. É como se esse trabalho praticamente só acontecesse no mundo espiritual. Fica até um convite, né, para que a parte da tarde seja só na erraticidade. Mas como a foto de Francisco de Assis está aqui no planeta Terra, a gente infelizmente vai ter que mudar um pouco os nossos planos. Mas por uma coisa ou por outra,
nesse processo de desdobramento na nossa leitura, nós vamos encontrar as 4 partes do Livro dos Espíritos. A primeira parte, há quem diga que dali, inclusive, é onde Kardec extrai insumo para compor a Gênese, que é a última obra da codificação, versa das causas primárias. Depois, a segunda parte, mundo espírita ou mundo dos espíritos. Quando a gente olha o ou, significa que quer dizer a mesma coisa. E mundo espírita não é o nosso mundo, é o mundo de todo mundo. Porque o livro é o livro dos espíritos. Isto é o nosso livro. Então a segunda parte trata de questões na erraticidade das quais nós fazemos parte. A terceira e quarta parte da obra fala sobre as leis morais. Há quem diga, inclusive, que daí Kardec extraiu os elementos para construir a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E por último, e não menos importante, antecedendo a conclusão da obra, nós teremos a quarta parte do livro, das esperanças e consolações. E por último, como dissemos, a conclusão do livro. Por que este introito? Porque nós gostaríamos de convidar a todos que efetivamente lessem o Livro dos Espíritos. Parece um convite óbvio, mas Allan Kardec, no centenário do Espiritismo, ele vai dizer para nós, dentre outras coisas, que muitos de nós que nos dissemos espiritistas sequer conhecemos as obras básicas. E Divaldo Franco, trabalhando esse assunto, vai nos lembrar que muitos de nós sequer lemos o Evangelho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a mensagem espírita não é dada por oradores espíritas. A mensagem espírita é vertida do alto e se faz por luzes através de livros, das quais muitos de nós interpretamos-nas e as transmitimos de acordo com as nossas próprias idiosincrasias. Isso significa pensar, dizer e sentir que eu posso propagar uma informação que não está alinhada com os objetivos da codificação. E hoje, no século XXI, nós observamos muitos companheiros se servindo de opiniões muito augustas, mas desalinhadas com os princípios básicos da codificação. E quando dissemos princípios básicos, é porque remetem à base. Gosto sempre de dizer isso. A base significa o alicerce. Se você quer construir uma casa com 2 pavimentos, como é o teu alicerce? Necessário a construção de 2 pavimentos. Mas se você deseja uma casa, um edifício com 3, 4, 5, 10, 20 pavimentos, como será esse alicerce? Quão igualmente maior para acomodar 3, 5, 10, 15, 20 pavimentos. O que é que eu quero dizer com isto? Aliás, o que é que a codificação quer nos lembrar? Porque a questão 171 do Livro dos Espíritos vai nos dizer em que se funda, substantivo derivado da palavra fundamento, em que se funda o dogma da reencarnação. Esta verdade incontestável, da qual nós encontramos a justiça e a bondade de Deus. Portanto, as questões relacionadas à fundação ou alicerce já aparecem na codificação como elemento necessário para os nossos artigos de fé, porque na antecapa do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos dizer: fé inabalável, só o é. Então vejamos só, e daqui a pouco eu concluo. Fé inabalável, então existe a fé abalável. Logo, fé não é um adjetivo, fé é um substantivo que precisa ser adjetivada.
é quando a gente diz assim, eu tenho certeza absoluta, porque a sua certeza já não vale muita coisa, porque existe a certeza relativa. Não, eu tenho certeza absoluta que eu deixei a chave do carro ali. Quer dizer, nós adjetivamos aquele substantivo para dar força e peso à própria expressão. E Allan Kardec o faz na antecapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Em 19 séculos, foi a primeira vez que alguém estabelece um processo que antigamente era uma dicotomia, isto é, uma separação, uma divisão entre as questões científicas e as questões relacionadas à fé. Portanto, no século XIX, as questões litúrgicas. Mas Allan Kardec traz uma linha de raciocínio estabelecendo uma coerência, uma convergência entre esses fatos. Fé inabalável é a que pode encarar frente a frente, utilizando a razão. Logo, o espírita sincero, porque existe o espírita falso. A pessoa diz assim, pergunta, né? Você é o quê? Você é católico, você é budista, você, eu sou espírita. Não quer dizer nada dentro das linhas da codificação. Reconhece-se o verdadeiro espírita, então tem o falso. Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega a domar as suas inclinações mais. Portanto, a palavra ela é fundamental para exprimir as nossas ideias. Isso é tão assertivo dizer que eu citei aqui a introdução do Livro dos Espíritos. No primeiro parágrafo da introdução, Kardec vai dizer assim: para designar coisas novas são necessários termos novos. Por isso que muitos de nós dissemos assim, nossa, mas Joana de Ângeles, na sua série psicológica, usa palavras muito rebuscadas. São palavras que não sofreram a viciação pelo uso. Porque eu posso dizer, num coloquial, no informal, assim, coitada daquela menina. Mas a palavra coitado é substantivo derivado de coito, que remete à relação sexual. Pode remeter à relação sexual. Então, o valor etimológico dessa expressão nada tem a ver com as variações da palavra, que é o coitadinho, o tadinho, que é a sufressão do coitado, no diminutivo. Isto é, nós vamos criando adaptações no verbo e na palavra para exprimir uma ideia que não traduz um sentido que em língua portuguesa a gente chama de sentido denotativo. O que é isso? Não carece de interpretação. Se eu escrevo algo, todo mundo lê e depreende da mesma forma. O texto é denotativo, mas o brilho das nossas emoções estabelece conotação para aquele mesmo sentido, para aquela mesma palavra. Como foi anunciado aqui, nós fizemos um curso superior na área da ciência da computação. E lá no meu curso superior, acho que ainda lembro, na faculdade, nós tínhamos um professor que introduziu uma matéria chamada Algoritmos e Estruturas de Dados. E existe um livro, inclusive, com esse nome, acho que deve encontrar no sebo, né? E esse livro, lá pelas tantas, o autor estabelece a seguinte reflexão. Vendem-se frangos abatidos. O que seria um frango abatido? É um frango morto ou é um frango deprimido? Ele está tão abatido, né, tadinho? Olha como é que está o franguinho. Eu passei por aqui, tinha um galinho ali andando, mas esse de abatido não tinha nada. Ele estava serelepe, estava ali, feliz. Mas o que é um frango abatido? O que eu quero dizer com isso? As palavras, elas possuem o seu valor. Então, quando nós observamos um texto, nós precisamos ficar atentos ao valor da palavra. Porque senão a gente acha que leu. É o primeiro engano. E segundo engano, a gente acha que entendeu. Aliás, a esse respeito, é muito curioso, porque a ignorância tem certeza de tudo, né?
Uma pessoa que ignora, que desconhece um assunto, você faz uma pergunta, ela responde a queima-roupa. É impressionante como o ignorante tem certeza de tudo. Agora, a pessoa que estuda, ela pondera para responder. Porque ela fecha a sinapse cerebral, ela diz, meu Deus, isso é uma confusão danada, deixa eu pensar para responder. Porque a resposta, as mais das vezes, não é trivial. Feitas essas considerações introdutórias, agora sim começou a palestra. Me falaram aqui que era até 1h da tarde. Brincadeira. É brincadeira, viu? Bom, na questão 204 do Livro dos Espíritos, fiz a propaganda do livro, tenho que citar o livro, né? Por isso que eu disse que eu e a Rose nós combinamos na erradicidade. Que a gente programou trazer conteúdo alinhado com as questões da codificação. Nada de eu acho. Marcelo Shoa não acha nada. Tá certo? Uma vez que temos tido muitas existências, porque um dos preceitos, um dos princípios básicos da doutrina espírita é o da pluralidade das existências físicas. Reencarnações, em que se funda o dogma da reencarnação, 171, na justiça e na bondade de Deus, que é a única forma que a gente tem de explicar que Deus é bom e justo. E depois, na 132, qual é o objetivo da encarnação? Portanto, o Espiritismo trabalha a ideia da multiplicidade das reencarnações. Agora, a vida, quantas vidas nós possuímos? Uma só. Encarnação, nós temos muitas. E isso muda tudo, porque a encrenca que você faz agora, meu amigo, lá da frente, ó, é Deus fazendo assim, ó, hashtag tamo junto, tá certo? Isso muda tudo. E Allan Kardec, na segunda, quarta parte do Livro dos Espíritos, já tendo introduzido essas questões, eu estou falando aqui com quem lê o livro. Somos espiritistas, já tendo introduzido essas questões, ele então vai perguntar, considerando que nós temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? As circunstâncias dessa vida, as pessoas que estão ao meu redor, essas pessoas, essa parentela, seja o primo de primeiro grau, segundo, terceiro, tia, avó, mãe, pai, as pessoas que gravitam em torno de nós e nós também gravitando em torno de pessoas. Como é que é isso? Ela vai além? Resposta dos espíritos: não pode ser de outra maneira. Ponto. Vai muito mais além. A sucessão das existências corporais estabelece, essa sucessão de vidas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então aquele teu primo que você olha assim, eu tinha um desenho quando eu era criança, que era aquele Zé, era um Zé Barnabé, que ele falava entre os dentes, né? Ô Zé, vem pra casa, Zé. A mãe chamava assim, ele respondia, essa mulher me chamou. Tem gente que fala entre os dentes de família, né? Então fala igual ventrílogo, né? Detesto ele, chegou agora. Mas a boca não mexe, né? Ou então o mais alto grau da sofisticação, o grau do assunto, só pensa, né? Penso, logo existo, vai embora, querido. Aquele parente que você não quer ver por perto, mas as reflexões da nossa Rose, que deixou um beijo de rosas para nós, a nossa Rose quis, estabelece nessa mesma reflexão uma necessidade do convívio. Bom, mas continua a entidade veneranda. Daí, muitas vezes, está entre vírgulas.
uma expressão entre vírgulas. Eu não sei qual foi o professor de português que ensinou que vírgula foi feito para respirar. Você vê uma vírgula, agora vai, né? Enche o pulmão de ar, pensa 50 vezes, aí fala. Quando está entre vírgulas, é uma coisinha chamada aposto. É para dar ênfase, interpretação e análise de textos. Por isso que na prova do Enem, a redação é uma tristeza triste entre nós. Porque a pessoa escreve VC no WhatsApp, aqui ela bota o A e o Q. Aí depois ela vai ficar se perguntando no concurso se Giló é com G ou com J, porque ela não escreve direito. Mas isso é um outro seminário, só para falar nesse assunto. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e conjunção aditiva, da ideia de soma, entre vós e certos espíritos, olha aqui, certos espíritos, não são todos. Gosto de você, isso aqui eu não quero não. Entre certos espíritos que vos parecem estranhos. Você viu a pessoa a primeira vez e você já simpatiza com ela. A relação de simpatia carrega traços fluídicos. E são esses os traços fluídicos que nos identificam. O espírito, quando se aproxima, por exemplo, para uma comunicação, o enlace é feito por percepções fluídicas. Tem médium que resolve, ele respira, acha que o espírito entra pelo nariz, né? Mas não é. É uma relação fluídica, perispírito a perispírito. Como alguém que se aproxima de uma churrasqueira e sente o calor da churrasqueira. Sabe porque vai vir um almoço daqui a pouco, né? Se aproxima e sente a irradiação do calor. Essa simpatia é uma relação fluídica, que ela não se explica as mais das vezes pelo habitual das nossas relações, mas pode ser fortalecido, que foi a proposta do primeiro bloco, pelo convívio, pela convivência. O nosso companheiro André Trigueiro, que tem uma obra maravilhosa sobre espiritismo e ecologia, ele vai estabelecer um gracejo, mas que nesse gracejo ele compõe introdução para as reflexões a respeito da ecologia, se utilizando de uma expressão muito comum entre nós. Aqui é só passagem. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então aqui é fake, aqui é falso. Ué, se a verdadeira vida é a do mundo espiritual, essa é falsa. E aí o que eu faço com uma vida falsa? É o que a gente faz quando vai no hotel, né? Em casa é a morte se eu jogar uma toalha no chão, mas tem um hotel que pede para colocar. A cama então eu nem arrumo. Pra quê? Tem camareira. Eu não moro ali. Eu não moro. Então a minha existência não é o meu compromisso. Olha a mensagem subliminar que está chegando através dessa expressão. E as palavras, eu consumi um tempo falando sobre palavras para que nós percebamos que elas possuem conceitos intrínsecos. Então, nós nos movimentamos no orbe como alguém que quer um conjunto de pessoas para servi-lo. Eu digo para os meus sobrinhos que nós não temos 2 bigos nem 3 bigos, nós temos um bigo, o nosso, para a gente tomar conta do nosso, nada de tomar conta da vida dos outros. E nós estendemos isso na análise da vida alheia, esquecendo do nosso próprio comportamento. Eu narrei em alguns outros lugares alhures, mas cabe aqui a observação. Tive uma experiência pessoal significativa a esse respeito, quando há muitos anos namorava uma jovem, e era daquelas famílias assim muito grandes, muito cheias de gente, né?
o patriarca possuía 12 filhos, os 12 se casaram, ele era tataravô. E era a primeira vez que eu me apresentaria para toda a família, aquela palpitação, não, vamos no nosso carro. E fiz questão de transladar a família e visitei os preparativos daquele almoço para nada mais, nada menos 200 pessoas. E eu fiquei assim também, meu Deus do céu, 200 pessoas. E era salada sendo feita, legumes sendo cortado, não, que eu aprendi, a gente tempera na hora para não azedar, certo? Arroz, eu aprendi a fazer 8 quilos de arroz de uma vez só, e solto. Você taca, dá para pegar assim, com uma senhora de 80 e poucos anos. Essa é outra história. O que eu quero dizer com isso? Que houve um preparativo. Quando nós chegamos no dia, eu com aquela taquicardia, ele fui para lá, e a família, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, aí você já se posta assim, parece um pombo no cio, né? Para todo mundo te ver, como se você fosse mais bonito, né? Aquela coisa toda. Era um garoto. E pois muito bem, eu vi aquele ecossistema familiar. As crianças nas mais variadas idades, de bebê, de berço, de carrinho de bebê, nos engatinhando, correndo com dificuldade, correndo com muita facilidade. E aquela confusão enorme, muito natural, de uma confluência familiar. As crianças choravam, pediam água, derrubavam coisas. E o início do almoço eram as mães servindo as crianças. Depois, as crianças, como um elemento à parte daquele grupo familiar, eram deslocadas para um outro ambiente para que os patriarcas pudessem ser servidos pelas suas senhoras. E uma mesa enorme, então, era colocada por sobre essa mesa enorme utensílios, quais sejam pratos, muitos pratos, garfos, facas das suas mais variadas naturezas, porque alguns não consumiam carne vermelha, outros só frango, tinha que pintar, outro não consumia carne nenhuma, alguns vegetarianos, outros macrobióticos, tinha alguns que faziam assim, né? Não, eu estou me alimentando de luz, né? Nesse momento é fotossíntese. E o alimento para aquele grupo familiar visitava as naturais complexidades desse assunto. Depois que todos os homens eram servidos, seguia a hora do cafezinho com bolo. E fazia-se o cafezinho para aproximadamente 50 homens. Sentados estavam, sentados permaneciam, como se alguma coisa muito estranha os engessasse à cadeira. E alguns deles apontavam assim: mulher, alá teu filho. E por um movimento esquizoide, naquele instante, o filho, ele não ajudou a conceber. Mas depois daquele almoço, depois de ter servido o cafezinho com bolo, vocês imaginam nas dependências da cozinha o conjunto de talheres e louças para serem lavados. Ó, já ganhei o papel de 10 minutos. Contagem regressiva, já estou tenso. Depois de lavado tudo aquilo, aquelas peças de plástico, né, Tupperware, louça que não poderia ser quebrada de maneira nenhuma, porque eram utilizadas uma única vez durante o ano naquele encontro. Como alguém que guarda os melhores talheres para a visita, porque as pessoas em casa não prestam a te utilizar daqueles benefícios do próprio ambiente doméstico. E depois de feito toda aquela higiene, é a hora de dar banho em todas aquelas crianças. Ao final, o clímax desse assunto foi quando estávamos todos convergindo nos seus automóveis que nos deslocaram até aquela região. Eu ouvi o pai de minha ex-namorada perguntar assim para a mãe:
Você se divertiu hoje, não foi? Eu literalmente parei o carro. O nome dele era João Carlos e todo mundo chamava ele de Lé. Falei, Lé, para tudo. Eu não estou acreditando que você perguntou isso. E ele olhou para mim com o ar de quem não estava entendendo a minha pergunta. Porque as relações eram óbvias. Quantos de nós não fazemos do nosso familiar o nosso escravo, o nosso serviçal? Ou estabelecemos nas relações de família uma moeda de troca? Porque depois que André Luiz, na obra Nosso Lar, ele cunhou a expressão, né, o Bitcoin do mundo espiritual, a gente faz relação de troca. Senhor, olha que eu estou dando aqui um prato de comida, hein? Risca lá a caveirinha e bota a estrelinha do lado do meu nome. A gente criou uma contabilidade com Deus. E nós, a despeito do entendimento das questões espirituais, nós estabelecemos com os nossos parentes, com os nossos mais próximos, com os nossos próximos mais próximos, uma relação aonde as pessoas servem para nos servir. E a gente vem para a casa espírita falar de amor, sentar, escutar sobre o amor. Como estou entre irmãos, vou me permitir esta reflexão. Jesus Cristo foi condescendente com todas as dificuldades humanas, menos com uma, com a hipocrisia religiosa. Se vocês quiserem ir embora, podem ir, tá? Tudo certo. Eu avisei que o que eu ia trazer como elemento reflexivo não me pertence. WhatsApp, não é isso, onde a mensagem vai no corpo mediúnico e no dia seguinte posta-se no WhatsApp com erros clássicos de concordância verbo nominal. Mas Ivone do Amaral Pereira precisou esperar 30 anos para ter a sua obra, para ter a obra por ela psicografada, Memórias de um Suicida, publicado e chancelado pela Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, vivemos o instante do instantâneo. Na natureza nada dá saltos, à exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra. Entre o dia e a noite, a clariboia do céu do Oriente, tangenciando-a na linha do horizonte, vai deitando o dia e transformando-se na noite, através da tarde, até que a abóboda celeste salpique estrelas, nos indicando a madrugada de um novo dia que irá surgir. A natureza é um processo, então o nosso processo evolutivo, quão igualmente se faz, porque somos criaturas da natureza. A primeira parte da obra, o Livro dos Médiuns, aonde Kardec vai chamar de noções preliminares, lembrando um pouco essas questões da fundação, ele, Allan Kardec, vai nos dizer, antes de tornar alguém espírita, torne-o espiritualista. Faça com que acredite. Esse papel é obsedado, hein? Papel obsedado. Antes de tornar alguém crente na imortalidade da alma e na multiplicidade das existências, torne-o senhor de si mesmo. Faça-o perceber que ele é um espírito imortal. Nós somos Wolverines espirituais. Nós não morremos. E isso, gente, muda tudo. Porque se você planta uma inimizade agora, você imagina, olha a encrenca. Tu guardar um inimigo por 200 anos, 300 anos, olha que coisa chata. Mas é por que a gente guarda? Porque nós ainda não acreditamos em reencarnação. A gente fala de reencarnação, mas é da boca para fora. Se nós acreditássemos 3/4 partes das bobagens que a gente faz, nós não faríamos. Agora, o Espiritismo é um processo novo na história da humanidade, fazendo contraponto com outras religiões que são milenares.
nós somos bebês espirituais. Agora que a gente está começando a acordar para estes processos. Lembrava eu, no meu ambiente acadêmico, de uma menina que não conseguia se relacionar com seu pai de jeito nenhum, era uma encrenca. Como as encrencas colocadas por Manuel Filomeno de Miranda na obra Nos Bastidores da Obsessão, mas isso vai ficar para um outro momento. Ela dizia, eu não consigo falar com meu pai. Quando eu o abraço, tinha uma questão lá do passado entre eles, enfim, era uma situação familiar muito grave. E o pivô da história era ele. E ela se permitiu não falar com o próprio pai. Sabendo que nós éramos espíritas, a gente de quando em vez conversava com esse assunto. Falei, olha, você vai ter que dar cabo disso. Não por ele, mas por você. Porque a evolução espiritual é sua. Lembra a história do umbigo? É a tua evolução espiritual. Então, mas Marcelo, eu não consigo. E surgiu, num dado momento, o Dia dos Pais. Aí vocês lembram do Zé Buscapé? Quando ela foi para a cozinha, estava ele bebendo água, e ela, pelos dentes... Feliz Dia dos Pais. Aí ele, não era com ele, né? Anos sem se falar. Feliz Dia dos Pais. Dia dos Pais. Quase um ventríloco, sem mexer a boca. Aí ele olhou para ela, porque em anos era a primeira vez que ele... E ela me contou. Nós nos abraçamos, choramos. Ela disse assim, Marcelo, meu coração batia 300 vezes por minuto, que é impossível. 300 vezes por minuto. E ele olhou para mim depois de anos pela primeira vez. E eles foram se chegando de uma forma tímida, quase estranha. Eu fico imaginando a cena. E de repente, um homem corpulento, como ele era, alto, vigoroso, a voz parecia um trovão, passava medo. Aquele bebê espiritual põe a cabeça no ombro da filha e chora copiosamente. Aí eu me lembrei de Joana de Ângeles, quando nos dizia que nada resiste à força incoercível do amor. Que é uma força incoercível. É algo que a gente faz quase que contrariando as nossas próprias intenções, porque é o homem novo, é o anjo querendo falar. Vós sois deuses. A exortação é dele, com E maiúsculas. Agora, esse processo se dá em pequeninas atividades. A psicologia nos diz, eu sou um homem que cuida de coisas que não sangra, né? Então, mas a psicologia nos diz que existe uma distância entre o nosso estado atual e o nosso estado desejado. O nome dessa distância chama-se frustração. Se eu coloco os meus desejos e os meus anseios num patamar muito alto, eu não os alcanço por um motivo muito óbvio. A natureza visita processos de simplicidade, um dia depois do outro. Aí Jesus acabou com essa encrenca. Ele vai dizer que quem é fiel no pouco, o será no muito. Dessa vez não tem papel, mas não acabou. É a mão, tem a mão. Margaret Thatcher. Vocês percebem? Quanto de ensinamento o Espiritismo nos traz? Eu queria deixar, já que a tese nossa hoje é reflexão, queria super deixar essas reflexões como elementos. A gente vai sair daqui, né, Rose? Com a cabeça assim pesada, assim, de tanta reflexão. Um beijo. Margaret Thatcher foi terrível. Mas, gente, ele volta. Depois do almoço, ele volta. Com todas as reflexões possíveis. Vamos seguir nossa programação, agradecendo muitíssimo ao nosso irmão Marcelo. Carioquíssimo, não tem nem como disfarçar, né? Porque o carioquês está, assim, bem forte. Ainda temos uma palestra antes do almoço, hein, pessoal?
Trabalhadores, por favor. Ainda temos a última palestra da manhã de hoje com a nossa irmã Rosemary Kiss, com o tema Pais, Filhos e Drogas, o relacionamento do problema. Vamos refletir um pouco mais. Então, conosco, Rosemary Kiss. Ok? Bem, esse trabalho que nós vamos trazer é um trabalho que eu apresento, mas para a gente poder pegar aí o fio que seria apresentado por Silvio, né? Isso, pode abrir. Então, Silvio traria agora, né, nesse horário,